Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou a Nath. Eu sou o Ale. E hoje a gente tá aqui pra falar da grande estreia, acho que do ano. Do ano? Até agora. Super-heróis. Até agora. Da última semana. É. The Batman finalmente chegou e a gente assistiu hoje na cabine de imprensa e já vai estar aqui pra falar com vocês sem e com spoilers no mesmo vídeo. A gente vai sinalizar, gritar bem aqui para vocês não ficarem perdidos. Então quem quiser ver sem spoiler, nos acompanhe no comecinho desse vídeo. E quem quiser todos os detalhezinhos, continue assistindo até o final. Então, vamos falar de The Batman. Tu esqueceu. O quê? De pedir para as pessoas se inscrever no canal. Como ativar eu sou, sininho, né? notificação, para quando a gente vê de novo outros filmes, eles ficarem sabendo. Exato. Então façam tudo isso, se inscrevam aqui e bora pra debate. Partiu Gotham. Esse novo filme do Batman, a gente acompanha o seu segundo ano como esse vigilante, esse homenzinho mascarado que quer pegar os bandidos. Eu adorei o homenzinho mascarado. Ele tá ali fazendo o seu serviço, começando a ser reconhecido e a ser principalmente temido pelos bandidos, até que surge um novo vilão, o Charada. Ele vai ter que decifrar ali os enigmas desse super vilão que tá tentando botar para fora alguns criminosos poderosos em Gotham City. O Batman vai ter que achar ele e vai ter que arrumar a casa, ou pelo menos tentar ver o que ele consegue fazer em Gotham, porque a cidade sempre foi um caos e depois que ele começou a atuar, piorou. Mas vamos aproveitar agora no começo para tirar já o elefante da sala e responder a pergunta que vocês estão se fazendo. É o melhor filme do Batman? Assim? Assim. Sim, já de cara? De cara. Joga assim, e acabou o vídeo. Exato, também. É assim. ou não é e acabou. Um abraço, até a próxima. Não, pra mim eu acho que assim é muito cedo pra gente falar. Eu gostei muito do filme? Sim, eu saí encantado pelo filme. Quanto mais eu penso no filme, melhor ele vai ficando. Eu vou encontrando mais coisas pra gostar dentro do filme. Mas eu acho que todo filme que a gente assistir, que quando a gente assiste, ele precisa de um tempo. Não dá pra gente sair do filme e dizer que é o melhor filme de todos os tempos, ou o melhor filme do Batman já feito, ou o pior que seja. O melhor filme de herói já feito. Melhor filme de herói já feito. Não, eu acho que a gente precisa sempre de um tempo pra amadurecer essa ideia, pra pensar, pra depois realmente começar a pensar em que num ranking ali de melhores filmes do Batman onde ele se enquadra. Acho que sim, ele é um filme muito bem feito. Ele conta uma história completamente nova, original. A gente não viu esse Batman ainda. Então ele já vai ter o seu lugar entre os melhores, sim. Acho que isso sim. Se vai ser o melhor ou não, acho que só o tempo vai poder dizer. Acho que é muito cedo pra gente já vir com essa patada, assim. Não, sei se tu acha, mas se tu achar, tu acha também. É que o pessoal gosta de, sabe, fazer rankings, de fazer rixas, de, meu Deus, é o melhor filme de todos os tempos. Vamos segurar a bolinha, o filme está maravilhoso, com certeza, assim, vai ser o grande acerto da sua semana, do seu mês aí de março, ir assistir The Batman, né, ir assistir esse novo filme, porque ele visualmente, as atuações, todas as atuações estão muito boas, e ele é um Batman que faz a gente acreditar que vai vir um futuro muito interessante pro personagem. Realmente Bonitos. muito. Se realmente confirmar, né, os boatos de que vai ter continuação, serão mais 2 filmes aí, vai ter uma história fechadinha, eu acredito que começou com o pé direito de uma maneira, meus amores. Acho que é até interessante dizer isso, né? Porque se tem 2 perguntas que as pessoas vão fazer se é o melhor filme do Batman de todos os tempos e se cabe uma continuação já. Acho que sim. Diferente do que a gente viu em Joker, lá no Coringa, que realmente a gente sente que ele é pra terminar lá e se resolverem fazer coisa a mais, já Vai é estragar. fazer coisa a mais.
que não precisa, que aquele filme não abre espaço para isso. Aqui eu acho que tá todo aberto. A gente tem um Batman que tá no começo de carreira, ele tá começando e ele deixa muito espaço assim para coisas que vão vir. Outra coisa que é bem legal de falar é que esse filme ele não é um filme de origem, assim como a gente viu nos outros, né? Principalmente na trilogia mais nova, aí, a trilogia do Nolan, a gente viu uma história de origem, o Batman se tornando Batman. Aqui não. Ele já é o Batman há 2 anos, ele não revive morte dos pais, ele não revive treinamento, nada disso. Ele já tá no papel de vigilante e ele já assumiu isso pra ele. Ele é mais um filme sobre amadurecimento, ele vai entendendo qual é o papel dele dentro de Gotham durante o filme, e eu acho que isso é um grande acerto do roteiro, assim. O roteiro vai muito bem contando essa história, ao mesmo tempo que mostra que ele tem várias falhas ainda, mas que ele tá aprendendo, digamos assim, o ofício, né? Ele tá aprendendo o trabalho. Ele tá amadurecendo dentro do papel que ele vai entender que ele tem que ter como Batman. Inclusive o filme aqui é muito mais criativo em apresentar esse Batman pra gente. Ele tem toda uma sequência inicial onde vários crimes estão acontecendo em Gotham e ele vai mostrando como o nome do Batman ou o Bat-Sinal já vai combatendo o crime por si só, porque o Batman já se mostrou como uma ameaça para esses bandidos, ele já é o medo, ele tá em cada sombra, ele é a sombra. Então o filme contextualiza muito mais a presença dele em Gotham do que se mostrasse qualquer história de origem. Então eu acho que realmente o filme vai muito bem nisso. O roteiro do filme ao todo é muito bom, como ele explora a história, tanto do Batman quanto dos personagens e da própria Gotham em si, né? Ele traz o Gotham de novo como um grande personagem, como foi na série Gotham, por exemplo, que tu traz muito mais elementos que influenciam na cidade, como grandes mafiosos, a história das famílias, da origem de Gotham. Isso sim tá muito mais presente no filme e é muito mais legal do que qualquer história que a gente pudesse ver repetida do Batman. Então o roteiro trabalha muito bem isso e é só ponto positivo pro filme. Quando a cidade se torna esse personagem e a gente vê a importância da população, a importância do que o Batman está fazendo, de como ele está fazendo, né? E daí a gente pode levantar vários questionamentos, e o que é legal, porque o Batman é um herói muito humano, isso que é importante, né? Ele comete muitos erros, ele não é super-homem, né? Ele não é aquela pessoa que é bondosa o tempo todo, que pensa em todos o tempo todo. Ele tem muito sofrimento dentro dele, e ele também tenta fazer algo. E a partir do momento em que ele tá ali em sintonia com Gotham e tentando fazer algo bom para a cidade, é muito tri. Gotham chovendo praticamente toda a noite. É isso legal que a gente gosta em Gotham, né? Isso é legal também, porque a gente sempre fala, né, que ou a Gotham a gente sempre vê de noite, como nos filmes do Tim Burton, ou vem o Nolan e tenta nos mostrar a Gotham sempre de dia. E o Matt Reeves, ele trabalha muito bem essa questão no filme, mas ao mesmo tempo ele sabe dar sentido para quando ele mostra o dia. Por exemplo, quando a gente vê o Bruce algumas vezes, quando ele vai num evento, digamos assim, ele vai lá e é de dia, ou quando ele tá tendo ali uma cena que também tá no trailer, que é a cena aquela com a mulher gata, aquele dia tá amanhecendo, e tem um sentido para aquele dia tá amanhecendo. E até tem uma cena que eu vou falar na parte com spoilers lá, que vai trazer mais sentido para isso ainda. Mas aí, até isso o Matt Reeves sabe trabalhar muito bem, essa questão de quando tem que ser noite, quando tem que ser dia, quando tu muda de um para outro, tudo isso tem um sentido dentro do filme, e o Matt Reeves tira isso de letra, é maravilhoso. E outra coisa que eu gostei também muito é como, e aí eu vou trazer comparação com a trilogia do Nolan de novo, é como a gente teve lá no Nolan aquele hiperrealismo de trazer essa Gotham de dia, o Batmóvel é um tanque de guerra. Para agora, o Matt Reeves também traz uma pegada muito realista. O Batman dele é muito pé no chão, é tudo muito real. Ele dirige um carro que parece um carro comum, apesar de ter um foguete nas costas. Mas ele consegue trabalhar muito bem essa ideia de realismo
com o lúdico dos quadrinhos. Tu vai sentir que é um Batman que realmente poderia existir, que aquela polícia realmente existe, que aqueles criminosos são de verdade, que eles são mafiosos, que eles têm... As motivações deles são muito reais, mas ao mesmo tempo ele não separa isso do que a gente vê nos quadrinhos. Tu sente que é uma história em quadrinho, tu sente que é uma história de super-herói, mesmo ela sendo bem realista. Eu acho que o Matt Reeves achou o tom certo para trabalhar essa ideia de realismo sem ser tão exagerado como aconteceu no Nolan, por exemplo, mesmo que eu seja mega fã do Nolan, eu amo a visão dele pro Batman. Ou do Tim Burton, que é totalmente Ou do Tim Burton, que é totalmente lúdica, totalmente quadrinesca e fantasiosa. Eu acho que o Matt Reeves acha o tom certo para contar esse tipo de história que ele quer contar. Eu acho, a gente indo agora, antes de finalizar essa parte sem spoiler, indo para as atuações, que acho que é um ponto muito positivo do filme, ele faz muito isso, a gente vê isso muito no Charada, né? No personagem do Charada. Tem muito em mim, assim, o Charada dos filmes antigos do Batman, né? Jim Carrey, né? Totalmente, assim, com aquela roupa verde, chamativa. Aqui a gente tem um Charada que tem motivações, quando a gente vai descobrir o porquê que ele faz tudo aquilo, que são muito plausíveis, né? A gente consegue até sentir ali uma pena, compreender as coisas que ele fez. Claro, ele é um vilão muito sádico, mas a gente tem ali toda uma questão onde leva a gente para as coisas que aquele personagem viveu durante a vida dele, que fizeram ele cair naquele dia ruim, digamos assim, né? Falando nisso, ele tá maravilhoso, né? O Paul Dano tá incrível, assim, ele... É um dos melhores personagens. Como eu falei no começo, assim, o Matt Reeves, ele tenta dar essa coisa sombria pro filme. O filme realmente tem horas que ele é muito sombrio. Ele é quase filme de terror em algumas horas, assim. E o personagem do Paul Dano, o Charada dele, encarna muito isso. Tu sente que ele realmente é uma ameaça para qualquer pessoa que esteja no caminho dele. Pode fazer qualquer coisa. É assustador. O que tentaram fazer com o Bane, lá na trilogia do Nolan, com aquela voz que parecia que ia ser muito assustadora, aqui realmente a entonação de voz dele, a forma quando ele fala, aquela máscara que tu não sabe direito o que é, aquilo é realmente muito assustador. E quando ele tira, ele consegue ficar mais assustador ainda, porque ele tem uma cara que quase parece inocente, mas ao mesmo tempo ele tem um olhar muito psicopata. Ele realmente causa muito medo, e aí tu vê que parece que já não tem mais aquele efeito que tinha na voz de quando ele tava com a voz abafada da máscara. Ele tira, ele não tem mais aquele efeito, mas ele fica mais assustador ainda cada vez que ele abre a boca. É maravilhoso o que o Paul Dano faz nesse filme, o que todo o elenco faz nesse filme, é incrível. Puxando pros outros personagens, o Colin Farrell tá irreconhecível, a maquiagem é incrível, ao mesmo tempo que ele faz um pinguim que tem essa coisa de mafioso, mas tu vê que ele ainda não é o grande chefão. Ele é o dono ali da boate, que sabe tudo que tá acontecendo. Ele é mais um meio pro fim para quem realmente tá mandando. De novo, nós vamos voltar aqui na série do Gotham. Ele não é tão caricato como o Pinguim lá da série do Gotham, mas ele tem um papel muito parecido. Ele ainda não é o super chefão da máfia, ele ainda não é o cara, mas ele tá nesse meio, ele tá tentando buscar esse espaço, ao mesmo tempo que ele já é bem assustador, e ele vai muito parecido com o Pinguim dos jogos. Inclusive aí tem só um pontinho que pra mim ficou, que tem uma hora que ele tinha um espacinho ali pra ser um pouco mais porradeiro, mostrar que ele é forte, que ele é... Sabe, que ele podia, tipo, encarar de frente o Batman e trocar meia dúzia de soco com o Batman. Eu senti que faltou um pouquinho disso no personagem aí que o Colin Farrell fez. Mas ele tá ali, ele tá em Gotham. E se a gente vai ter sequência, a gente vai acabar vendo isso mais pra frente. E eu quero ver mais desse Pinguim. Selina Kyle tá incrível. A gente vê muito pouco dela ainda como a gatuna, aquela ladra. Ela não tá bem nesse lugar ainda. Eu acho que ela vai acontecer mais pra frente isso com ela. Ela tem um rolê todo específico, todo dela dentro do filme. Um arco todo dela. Inclusive, ela é muito importante pra história do Batman, né? Pra história que o
que o Batman tá ali investigando e tal, ela acaba sendo um meio para que as coisas andem também. Mas ela ainda não tem essa coisa da mulher gato, da gatuna. De estar roubando, a gente não vê ainda. A gente vê que ela tem a manha. Ela tem já a sabe manha, fazer. ela sabe lutar, ela sabe roubar coisinhas, mas a gente não vê ela fazendo realmente isso como, digamos, modo de vida, né? Ela tem ali o rolê dela, a vingança dela também, mas a gente não vê a personagem como aquela que faz esses crimes, né? Que faz isso realmente seguido. Mas dá a entender, é claro, que ela já fez muito, que ela manja dos negócios. Mas eu espero ver ela, mas talvez eu acho que ela não apareça tão cedo assim. O Jim Gordon, do Jeffrey Wright, é maravilhoso. Que ator. Faz jus àquele policial que dentro de uma polícia que é até bem corrupta, ele tá tentando esforços para fazer o certo. E o John Turturro, que faz o Carmine Falcone, é o mafioso clássico. É aquele cara que não tem medo, que desdenha do Batman, que desdenha da polícia, que acha sempre que tá superior e que amanhã vai se livrar. Tu pode até me levar preso agora, se tu quiser. Amanhã eu tô na rua. Então ele funciona bem que ele é com poderoso. esse papel. E ele consegue ser debochado, ele consegue ao mesmo tempo ser ameaçador. Então acho que ele funciona muito bem dentro do papel. A minha dorzinha que fica, pra mim, de todo esse elenco que nós estamos falando aí, é o Andy Serkis. Primeiro que eu gosto muito do Andy Serkis, mas eu vou confessar que, pra mim, ele tá longe dos melhores Alfreds que a gente teve aí. E a gente teve muitos, hein? A gente teve, né, Michael Caine, a gente tem Jeremy Irons, até o Sean Pertwee, que é lá da série de Gotham, pra mim tá melhor que o Andy Serkis. Ele compromete o filme? Ele não compromete. Ele é muito bom em toda a cena que ele tem pra trocar com o Batman. Talvez o meu problema seja até com ele ter muito pouco pra fazer. Então a gente não vê bem ele como ajudando o Batman, a gente não vê ele muito como no papel aquele mais de mordomo, meio figura paterna. Ele até tem ali um puzzlezinho, uma coisa pra resolver. Mas realmente eu sinto que falta importância dele na vida do Batman, por mais que a gente tenha uma cena bem bonita entre os dois. Mas eu senti que falta. Pra mim falta alguma coisa. Eu não sei se sentiu isso no Alfred também. Pra mim, se ele não tivesse no filme, não ia ter feito a diferença. E daí é um problema, entende? Porque ele é um personagem que tá muito relacionado ao Batman, tá muito relacionado ao personagem. E a partir do momento em que tu tem ele e ele se torna descartável, tipo, se eu tirar ele da equação, não vai fazer diferença no filme, no resultado do filme. Então, pode ser que aí tá um problema. Mas ele tá maravilhoso e eu acho que se a gente tá aí pensando no futuro, ele pode ter um papel importante. Vem muito aí. Mas a gente falou de todo mundo e... tá esquecendo alguém? Tu tá sentindo que faltou alguém do elenco pra gente focar assim e falar bem? Eu acho. Falta, né? Principal. Falta o Robert Pattinson porque ele foi... Foi soda. Foi soda. O Robert Pattinson. Foi soda. Ele é muito bom como Batman. De Crepúsculo para o Mundo, Brasil. É isso. É sobre isso. Ai, que horror. Ai, um ator tão maravilhoso com filmes na sua bagagem, assim, incríveis. E a gente só lembra de Crepúsculo. Mas porque ele disse, ele falou que odiar Crepúsculo é muito 2010. A gente ama Crepúsculo. Esta casa que não alimenta zumbis ama Crepúsculo. Isso não tanto, mas eu amo, eu tô aqui representando. E ele está maravilhoso como Batman. Tu não achou? Acho que sim, acho que ele, tanto como Bruce Wayne, principalmente quando a gente tem que lembrar que a gente tá falando de um Batman em início de carreira. Então a gente ainda tem um Bruce Wayne bem perturbado com a morte dos pais, que ainda sente muito, que busca muita vingança. E a gente tá vendo um Batman que a gente nunca viu antes. E aí realmente o Pattinson consegue dar esse ar. A gente não precisa comparar ele com ninguém, porque ele é incomparável. Ele é um novo Batman, um Batman muito estilo detetive. A gente vê muito nessa história aqui.
ele investigando, tem muito da questão dos jogos também, busca muito elementos lá da trilogia Arkham, principalmente nessa coisa de investigar cena de crime, e ele tem uma postura muito boa cada vez que ele entra numa cena de crime, ele tá analisando tudo que tá acontecendo na volta, e a atuação dele é muito boa, tanto quanto Bruce Wayne como Batman. Na hora da cena de ação, a porradaria come solta, e ele é muito bom em todas as partes que ele faz dentro do filme. Ele entrega tudo o que ele precisa, tanto na parte de Bruce, quando ele é, assim, tanto quanto sentido com tudo que aconteceu em relação à família dele, né, e ele buscando essa vingança, e o rolê dele com a relação dele com as pessoas, o porquê que ele não quer se relacionar com as pessoas. Isso é bem legal, ele falando, ele mostrando isso. E como Batman, gente, eu só tenho que dizer pra vocês que existe uma cena no corredor. E ele está incrível na cena do corredor. Pra que falar mais? E nem respondemos, ele é o melhor Batman? Ou também é muito cedo? Ele é um bom Batman. Eu acredito que ele é um Batman diferente. Eu não preciso dessa comparação. Eu vivo sem ela. Eu vivo sem ela. Eu acho que a gente passou por Batman. O que importa é que ele tá muito bem, ele me convence como Batman. Exato, gente. Vamos fazer isso. Vamos liberar. Esse negócio de ficar comparando é muito ano 2010 também. É muito 2010. Não precisamos mais comparar com os outros. Agora com spoiler, gente. Então, se vocês quiserem saber o que tem aí no filme, ou se vocês estão chegando aí depois de assistir, agora é o momento da gente falar tudo que tá sentindo sem freios. Já vou até dar uma dica. O filme não tem grandes spoilers e grandes revelações. Meu Deus, eu não podia saber disso antes do filme. Não. Mas a gente vai discutir pelo menos uns 2 pontos agora que é bem relacionado à trama. Então, se você não quer ver a trama, muito obrigado por ter vindo até aqui. Volte mais tarde para ver o final do vídeo e dizer o que achou pra gente. Mas agora, quem gosta do spoiler e quem não se importa e quer saber o que a gente achou da trama em específico, fica aqui que a gente vai falar. Vamos fazer uma contagem regressiva? 5, 4, 3, 2, 1. Spoiler. Começou com 5, achei que ia começar com 3. É contagem regressiva, Natália. A parte com spoiler, eu queria vir falar essa partezinha porque ela é muito ligada à qualidade do roteiro e o quanto o roteiro desse filme é bom. Porque ele trabalha essa questão do Batman que ele fala no trailer, né? Eu sou a vingança. E ele trabalha muito esse papel dele. Ele realmente tá estabelecido em Gotham, estabelecido para ele mesmo como um vigilante. Ele tá para se vingar de todos os bandidos de Gotham pela morte dos pais dele, já que ele ainda não sabe quem matou os pais dele. Ele acaba descobrindo durante o filme quem é que mandou matar os pais dele. Fica bem dúbio, né? Porque pode ser como pode não ser, mas tudo indica que. Mas... E aí ele vai amadurecendo. Como a gente falou antes, esse filme é muito sobre amadurecimento. Então ele já sabe que ele é um vigilante, ele não se importa com o que as pessoas pensam. A gente vê que alguns policiais não gostam dele. Ele não tá nem aí pras empresas. Ele não tá nem aí pra ninguém, ele não tá nem aí pras empresas, ele não se importa com o que tá acontecendo nas empresas Wayne. Ele só quer se vingar, ele trabalha dia e noite pra se vingar, mesmo sem saber exatamente de quem. E o filme vai trabalhando isso dentro dele, ele começa a ver outros aspectos. A Mulher Gato, a Selina é muito ligada nesse rolê dele, porque ele se aproxima. E é isso que eu falei do Matt Reeves usar bem a noite e o dia. É um dia que tá amanhecendo, é um dia que ele tem a primeira cena mais próxima com ela. E aí ele começa a enxergar nela outra pessoa e saber que é outra vida que tá interferindo na dele. Que ele começa a se importar com ela e ao mesmo tempo o dia vai amanhecendo. Então vai tendo esse amadurecimento dele. E mais pro final do filme a gente vê isso de novo. Porque no final do filme, depois que o grande plano do Coringa... Charada. Depois que o grande plano do Charada chega ao seu ápice, assim, que ele vê uma Gotham realmente destruída, ele vê que as pessoas precisam dele, ele vai entendendo que o papel dele não é uma vingança.
Não é pela vingança que ele tem que trabalhar. Ele tem que se tornar um símbolo de esperança. Ele precisa se tornar um herói. E ele vai entendendo isso ao longo do filme. E no final, quando ele realmente entende, quando ele tem essa epifania, digamos assim, de que ele precisa que as pessoas enxerguem ele, Gotham fica de dia, Gotham amanhece. É lindo, é poético. Então ele tá sujo, ele tá machucado, as pessoas em volta também, e ele tá ajudando as pessoas, e uma mulher que ele tá ajudando bota a mão nele e olha diretamente para ele, ele vê que Gotham precisa ver ele como um símbolo. E o Batman que a gente entrega no final é completamente diferente do Batman que a gente viu no começo. E isso, pra mim, é o arco do herói muito bem representado dentro do roteiro. Então, fica muito simbólico. Eu acho que o Teto queria falar, né, que essa representação dele se tornar o herói, né, de passar de um vigilante, de um justiceiro para um herói, às vezes que ele entra na boate lá do Pinguim, né, que são 3 vezes de maneira muito diferente. Isso a gente já pode até entrar na parte das cenas de ação. As cenas de ação são muito boas. Ele bate com muita vontade nos bandidos. E aí tem também esse amadurecimento dele como o papel dele, né? Ele vai 3 vezes até a boate do Pinguim. Na primeira ele aparece como Batman. O segurança não deixa ele entrar. Inclusive tem 2 gêmeos que são os seguranças das portas, que são maravilhosos. E cada vez a interação é diferente. E aí ele entra dando porrada e quebrando a cara de todo mundo. A segunda vez ele aparece como Bruce, porque ele já tá entendendo que tem toda uma relação da família Wayne dentro dessa história de Gotham, dos fundadores, da corrupção que Gotham em cima de que Gotham foi construída e que a família dele tem um papel. Então ele chega na boate como Bruce Wayne, ele é acolhido, ele é convidado a entrar quando ele chega como Bruce Wayne, né? E na terceira vez ele já tá se reconhecendo como herói, ele precisa ir até lá para salvar a Selina, que foi lá para encarnar o Carmine Falcone, que no filme é pai da Selina. Então esse é o rolê da Selina que eu disse que ela não tem muito de gatuna ainda, né? Ela tem um rolê muito pessoal com o Carmine Falcone, porque ele é o pai dela. E ele vai lá pra salvar ela, porque sabe que ela foi pra enfrentar ele. Então na terceira vez ele só bate na porta, quando segurança vem ele entra escondido, porque o que ele vai fazer lá dentro, modo furtivo, porque o que ele vai fazer lá dentro é mais importante do que qualquer coisa que ele vai representar ali na porta. Tanto quanto o vigilante que vai entrar metendo a porrada, ou como o playboy que vai entrar sendo acolhido. Porque, dessa vez ele vai entrar com o objetivo dele que tá lá dentro, é ele se reconhecendo já como herói. Então assim, o filme é muito incrível a forma que o filme trabalha essa ideia de amadurecimento dele nesses exemplos assim que eu dei assim. Não, maravilhoso. Realmente, a gente agora aqui conversando, né, sem sairmos da cabine e falamos pouco sobre o filme, mas conversando agora, eu consigo gostar ainda mais do filme. O filme é bom, tu sai gostando muito do filme, de tudo que acontece nele. E depois eu acho que ele vai crescendo. É esse o tempo que a gente falou lá. Não podemos cravar que é o melhor filme do Batman. Ele vai precisar de um tempo pra gente compreender ele. Mas a partir do momento que a gente vai conversando sobre, ele vai crescendo ainda mais. Isso é um ponto muito positivo para um filme de herói que lida com um personagem como o Batman. E aí, pra não dizer que, tipo, não achamos nada no filme, somos aqui fanboys, que vamos só falar bem, eu tenho pelo menos 2 poréns aí com o filme. O primeiro é sobre o Pinguim, até já falei um pouco. Tem toda uma sequência final em que o Batman precisa ir pro soco com muita gente, mas não é com o Charada. Não é com os vilões. Isso, não é com os vilões. Essas porradas não acontecem com os vilões. E o embate é intelectual. E aí, pra mim, faltou. Aí, pra mim, faltou mesmo, assim. Porque o Batman é o maior detetive do mundo, a gente já sabe. Mas pra mim faltou que ele fosse importante em algum dos grandes descobrimentos do filme. Ele saca as charadas do Charada assim. Os enigmas que ele traz, ele saca muito rápido. Ele realmente tem um raciocínio muito lógico, muito rápido mesmo. Mas pra mim falta que ele seja o cara que descubra os grandes eventos do filme. O filme trabalha muito sobre a história de Gotham, tem várias revelações, tanto sobre como Gotham se organiza desses grandes mafiosos, do Maroni, do Carmine Falcone, inclusive da ligação das famílias Wayne e Arkham, né? Que aqui nós descobrimos que a mãe dele
O sobrenome dele é Arkham, então foi a união da família Wayne com a família Arkham. E a gente vai descobrindo tudo isso dentro do filme, mas eu acho que faltou o Batman desvendar isso. A gente não vê o Bruce Wayne desvendando isso, sobre o pai dele, sobre o pai família. dele, como o pai dele acabou envolvido com Carmine Falcone, por que ele fez essas coisas. Ele nunca descobre. É sempre ele chega em algum personagem e esse personagem conta pra ele. A gente descobre muito do passado do Carmine Falcone através da Selina, do passado da ligação das famílias de Arkham através do Charada. Então tem sempre alguém, e do Alfred também, né? Mas tem sempre alguém contando pra ele o que aconteceu. Nunca é ele que descobre. Na hora da revelação, que o Charada já tá preso, e ele vai lá pra encarar o Charada, porque o Charada queria que ele estivesse lá na hora da grande revelação, e o Charada se espanta que o Batman teve na casa dele, no covil dele, e não descobriu nada. Charada, inclusive o Charada diz no filme: eu achava que você era muito mais inteligente, você me decepcionou. Ele está aprendendo, gente. E aí ele tem que voltar lá pra tentar descobrir, ele ainda não descobre, é um policial que entra e diz: ai, olha isso aqui que eu achei no chão, isso aqui é pra levantar carpete. Vou levantar o carpete. Aí ele descobre tudo, sabe? Faltou esse clique nele. Claro que isso é justificável, acho que tu ia falar isso, né? É que ele é segundo ano, eles frisam muito isso. Isso tem muito. É o segundo ano que ele está trabalhando como esse vigilante e ele faz anotações, ele descobre como funciona ali a cidade, como que esses criminosos eles circulam ali. Então, tu tá vendo ele estudando, realmente ele tá estudando. Porque logo no começo, logo no começo do filme, tu vê ele anotando tudo o que acontece, um diário, realmente, de como foi a noite, quem que ele encontrou, o que aconteceu. Então, é a partir desse momento em que a gente percebe que é um Batman que está em início de carreira, tu acaba relevando isso de uma maneira não vai atrapalhar. Mundo, né? Atrapalhou? Não atrapalha, realmente, sabe? É uma coisa que depois do filme é que eu fui pensar nisso, que ele realmente não está envolvido nas grandes descobertas do filme. Não é ele que faz as descobertas, é alguém que conta pra ele. Mas realmente essa justificativa pra mim ela encaixa muito bem, sabe? Ele realmente é um Batman muito novo e ele tá ainda aprendendo e logo mais ele vai ser o maior detetive Isso é mais safo. De todos os tempos. Isso é mais safo. Mas talvez ainda não seja. E aí pra mim esse talvez seja o meu pelinho ovo ali que eu vou tirar do filme. Pra, tipo, se um dia eu tiver que dizer um porém pra alguém que não esteja nesse vídeo, vai ser esse. Apesar de sair amando o Battinson. Eu tô completamente betiçado, Battinsonzado. Estamos Battinsonzados. É isso aí. Com certeza. Eu vou aproveitar essa parte com spoilers. Jesus. Pra dizer que o filme tem uma cena pós-crédito. Tem! Lá no finalzinho dos créditos, é a última cena antes de vir esse logo da Warner acabar. Não fiquem, pelo amor de Deus, não fiquem. É uma pegadinha muito sem graça da Warner. Desculpa aí. Se você tiver a curiosidade no seu coração, fica. Eu não vou contar porque eu caí na pegadinha. Então, se vocês quiserem descobrir, vocês vão até lá e descubram. Esse spoiler eu não vou dar. Mas eu digo do fundo do meu coraçãozinho. Não fica até o final dos créditos, que não vale. A verdadeira cena pós-crédito, ela tá no final do filme. É uma das... um pouco antes da última sequência. A última sequência é o Batman com a Selina, com a Mulher Gato, num diálogo bem legal que eles têm. E ele mostra ele assumindo a responsabilidade sobre Gotham, sobre o que sobrou de Gotham, né? Tem uma cena linda de Velozes e Furiosos. Cada um de moto para um lado. Ela seguindo sua vida, saindo da cidade. E ele voltando pra cidade. Que talvez ela apareça, mas eu não acredito que num segundo filme não vai ser. Se ela voltar, vai ser num terceiro. Então, porque ela foi dar o rolê dela. E antes dessa cena, antes desse final... Aí sim tem uma ceninha que podia ser muito bem encaixada com uma ceninha pós-crédito, que é uma cena do Charada na prisão, em Arkham. E ele conversa com outro criminoso, que eu também não vou dizer quem é. A Natália tá louca pra dizer? Que triste. Tu quer dizer? Eu quero. Então diz. É o Joker. Ele tá lá
conversa, aparece de relance, não dá pra ver muito dele, Tá meio mas na ele sombra, tá assim. ali naquela salinha e eles conversam e a gente já sabe que eles vão ainda dar muita dor de cabeça pro nosso morcegão Pattinson. Mas pra quem tá em dúvida, já vou dizer pra vocês, não é o Joker do Joaquin Phoenix e também não é o do famigerado. Não é o Jared Leto, pelo amor de Não Deus, é. não é o Jared Leto. Ele, apesar da gente não ver a fisionomia do ator que tá fazendo, a gente vê as sombras de como que é ali o Joker com a cicatriz no Tá com a rosto. cara cheia de cicatriz, Então, enfim. e a voz também. Então, olha, só se for e mudar a voz deles, mas não é. Gente, então era isso. O nosso vídeo ficou bem grande, muito mais do que o normal, mas é Batman, vale a Merece. pena. Teve a parte sem spoiler, teve a parte com spoiler. Pra vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Se já assistiram o filme, contem aqui pra gente o que acharam. Se não assistirem, querem saber alguma coisa, alguma dúvida sobre o filme que a gente talvez não tenha falado, deixa aqui nos comentários que a gente responde também. E a gente se vê numa próxima. Beijos, até a próxima. Se inscreva no canal e deixa um likezinho. É, obrigado. Tchau. Beijo.